8 horas e 53 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV. Daqui a pouco tem podcast do programa e logo mais tem reprise na Plena TV. Voltamos no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar com aplicativo exclusivo. Baixe o app aí, acompanhe todos os seus resultados, todo o seu histórico, tanto no laboratório quanto também na vacina Plínio Bacelar. Natália Soares, professora, militante do PSOL e candidata à revelação no pleito de prefeito de 2020, conversa conosco hoje. Neste bloco, eu peço ao Aloysio Abreu Barbosa já para abrir aí, reta final do programa, são 8h54, mas dá tempo da gente falar ainda bastante, e principalmente desse bloco e nesse mês que é o mês da mulher. Aloysio, por favor. Então, Natália, você já falou no bloco anterior, falou duas coisas, que a esquerda deve ter como objetivo, diante da dificuldade inerente de uma eleição majoritária, deve ter como objetivo, a gente falou aqui das cadeiras, lembramos aqui as cadeiras que a esquerda teve, todas com PT, dos anos 90 para cá, e o objetivo deveria ser conquistar um espaço na Câmara de Vereadores. Você tem uma Câmara com 25 vereadores, todos homens. Como é que você, como política, como mulher, como feminista, você encara isso? Como é que você analisa de maneira pragmática? Assim, né? Se é um retrocesso ou se essa Câmara é só a afirmação, reafirmação de tudo aquilo que nós somos, né, enquanto sociedade, porque é um espelho. O que a gente tem colocado na Câmara é um espelho da sociedade campista, que tem na sua bandeira, né, até as mulheres aqui pelo direito lutam, escrito em latim, mas assim, não valoriza, né, as mulheres e não confere também espaço político às mulheres, porque esse espaço que tradicionalmente foi tido como um espaço masculino e as mulheres devendo se voltar para os seus afazeres domésticos, né, para o cuidado com a família, tanto que você vai ver na divisão de tarefas, e isso são dados assim do IBGE, que as mulheres trabalham muito mais dentro de casa do que os homens, inclusive que é um trabalho invisibilizado e que a gente deveria olhar com cuidado para esse trabalho invisibilizado, que é o trabalho até com cuidado dos mais velhos, né, com cuidado das crianças. Então, assim, acredito que a Câmara é hoje o retrato também fiel do que é a sociedade campista. E eu comentava com o Rodrigo mais cedo que o que me traz muita angústia às vezes é ver que às vezes, né, em algum movimento, a gente está tentando aí, né, que o movimento unificado de mulheres, que é um movimento que existe em Campos há algum tempo e fomenta algumas atividades para que a gente possa pensar a nossa cultura, porque para romper com isso, a gente precisa fazer um debate cultural, de alterar mesmo essa estrutura, né, da sociedade, de que a gente tá vetado dos espaços de decisão. E aí a gente fez, por exemplo, no dia 8 de março, né, como esse mês é o mês das mulheres, a gente fez um projetaço na Praça São Salvador. E aí a gente projetou várias mulheres assassinadas. Então a gente tem o caso da Flaviana, né, de Travessão, o caso da Letícia. E todo dia, quando você abre o jornal, você vê a mulher quebra o nariz, né, companheiro de mulher quebra o nariz, outra esfaqueada, uma mulher negra que nem teve a mesma repercussão na mídia, né, assassinada pelo seu companheiro há um tempo atrás. Então, assim, todo dia são inúmeros casos, o que demonstra pra gente que esses números não estão reduzindo, apesar das discussões serem travadas. E é importante falar sobre o assunto, é importante falar sobre essa sociedade que foi erguida, de fato, em bases patriarcais, né? Quando eu olho para a Câmara, eu vejo o patriarcado campista. Maioria de homens brancos, nenhuma mulher. E aí você vê fortemente a questão dos grupos que têm incidência e que têm poder de fala e de deliberação das questões. Grupos de empresários, inclusive quando se pensa em decidir questões importantes para Campos, se pensa em chamar o grupo dos empresariados, né? Tem um conselho dos empresários de Campos que participa também, né, assiduamente e que delibera sobre questões que são importantes para a cidade, e o povo, né? E as mulheres.
Onde é que estão nesses debates? Então, isso fica, assim, muito marcado para a gente do quanto a gente precisa caminhar para desconstruir uma cultura que é muito perversa para as mulheres, que é misógina com as mulheres. E falar de campos é falar também, por exemplo, do Brasil, né? A Dilma assume a presidência do BRICS, né? E aí... Do Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Isso. Do Banco de Desenvolvimento, né? De vários países aí emergentes e que tem uma questão importante a ser colocada. E ela é criticada e se faz um debate nacional, por exemplo, ela tem ou não competência para poder... O que é isso, se não misoginia? Será que se fosse um homem, isso estaria sendo discutido da forma como está sendo discutido, amplamente? Ela foi ministra da Casa Civil, então, assim, ela foi presidenta, retirada por um golpe de Estado. E aí a gente fica pensando, o que é isso? Se não, né, a mais crua misoginia. E acredito que é isso, assim, a gente precisa lutar para conquistar os espaços, porque as coisas nunca foram historicamente dadas, nenhum direito foi dado. Então a gente também precisa lutar para estar ali, para se fazer representar e para alterar. E aí como que se altera isso? É educação, é cultura, são campanhas, inclusive campanhas publicitárias, campanhas da prefeitura, campanhas em postos de saúde, campanhas que versem sobre saúde da mulher, campanhas que enfim, precisa mexer na educação e precisa mexer num nível de reflexão dessas atitudes, né? Eu quero entrar no caso da violência contra a mulher, mas deixa eu fazer um pouco de advogado do diabo aí. Em relação a Dilma, por exemplo, os questionamentos não se dão porque foi um governo que conduziu o Brasil à sua pior recessão da história da República e deixou, com a nova matriz econômica, Guido Mantega, que ela encampou, gerou saldo de 11,4 milhões de desempregados ao final. E por que o impeachment de Dilma foi golpe em 2016 e o de Collor em 92 não foi? Então, porque eu acredito assim, que ficou muito claro também a questão dos poderes e de como eles agiram, né? O Eduardo Cunha, inclusive, vai aceitar. Ou seja, a questão da governabilidade da Câmara, né, do Congresso, em relação ao Poder Executivo, demonstrou isso claramente. Ele aceita um pedido de impeachment da Dilma para ser posto em discussão, depois que ela nega favores, né? Então, assim... E por pedalada fiscal, entende? Que logo depois que ela sai, é provado e não se tem nada contra ela. Na verdade, todos os relatórios que foram entregues depois, não se tem nada contra a Dilma, criminalmente, né? Nem administrativamente. Então, algo que era feito por outros presidentes, algo que foi feito largamente pelo Temer. Então, era assim, era só tirar uma mulher, a primeira presidenta a sentar, né, numa cadeira de presidente da República, é retirado dessa forma e depois se aprova tudo aquilo que você estava falando contra. É muito escárnio. Assim, isso ficou muito escrachado na nossa cara. Então, essa situação mesmo, né? Com o STF, com tudo, que era o discurso que se estava aí em voga, né? E que se mostravam os áudios e tudo mais. Então, o não apoio também do aumento, né? Dos salários do judiciário, enfim... N questões que vão culminar, né, nessa tensão entre os poderes que vai fazer com que a Dilma, então, deixe o cargo, abandone o cargo, saia, né, por um golpe. E você tinha me perguntado uma outra coisa, além da Dilma. Do BRICS. BRICS porque a gestão dela com Manteiga na economia, realmente não... Só que a gente... E a gente tem que pensar, eu acho que... Se fosse dar 0 a 10, ia ser... acredito que a Dilma é muito dura, né? Inclusive, assim, eu tenho muito mais afeição pela figura da Dilma mesmo do que pela figura do Lula, assim. Acredito que ela enfrentar aquele julgamento de cabeça erguida, né, por mais de 11 horas, isso demonstra muito do que é o perfil daquela mulher, né? Acho que é uma inspiração para as outras mulheres na coragem, e também... na competência. Acho que a escolha, né, de ministros e tudo mais, acho que pode podia ser melhor aperfeiçoada. Mas acredito que a Dilma, assim, ela também pega a rebarba aí
que a gente ainda está vivendo as refrações, por exemplo, do que foi a crise de 2008, né? Isso perdurou por um longo tempo e a gente ainda sofre esses rebatimentos na economia. Então, acho que tem um pouco disso, assim, também. É fato, Dilma foi considerada inocente do crime que lhe foi atribuído, fato. Fernando Collor de Mello também foi inocentado do crime que lhe foi atribuído, custou seu impeachment. É por isso que eu digo, não estou comparando as figuras, os políticos, mas os fatos, os fatos que levaram o impeachment de um e outro são muito parecidos. É por isso que eu fico, porque em 92, oportunidade para lembrar, o PT apoiou o impeachment de Collor. Então, onde a esquerda está é que define se é golpe ou não. Por isso que eu pergunto, porque Collor também foi inocentado. Mas vamos pelo Supremo. Era o Fitch-Elba que levou o impeachment de Collor, que seria sido comprado com dinheiro de propina do Caixa 2 contra o Paulo César Farias, e foi inocentado. Violência contra a mulher. Você citou os dois casos mais emblemáticos, né? O caso da Letícia ganhou mídia nacional, né? O ex-companheiro dela acusado de ser suspeito de ser o mandante do crime. Depois, ontem, no Ministério Público, executada de maneira grávida, né? de maneira fria, né? Porque não foi ali para roubar. Seja, tem imagem, né? Chega dois caras com a moto, ele está falando com a mãe, com uma tia que tem Down atrás, que ela leva a casa, chega e executam. 4 tiros acertam nela, né? E o negócio foi tão bárbaro que a tia que tem Down ficou coberta de sangue dela e você achou que ela teria sido atingida. E quando limparam o sangue, viram que não. E a mãe, a exemplo do que fez o professor de educação física ontem, tentou reagir e tomou um tiro na perna. E como você falou, não é um caso, eu estou falando que é o caso mais emblemático, mas é uma sucessão de casos. Você falou de Flaviana, que foi morta a facadas em travessão por um companheiro que chegou no bar dela, esfaqueou. E ela tinha medida protetiva desde janeiro desse ano, sim, que não impediu nada. Né? E de lá para cá, teve agora um que também não aceitou o final da relação, esfaqueou uma ex-companheira. Estou aqui vendo os casos aqui, São muitos casos. Você tem, semanalmente, você tem 2, 3 casos desses. Você, como mulher e como pessoa pública, que diagnóstico você faz disso e qual a maneira de você tentar conter isso, pelo menos, ou diminuir, pelo menos, reverter? Assim, é uma situação que é devastadora, né? Eu estava falando no dia a gente foi para a rua, né? Nesse dia, no 8M, também no 14 de março, para continuar indagando, né? Quem mandou matar Marielle. Um caso ainda sem resposta, Marielle Anderson. E eu falava um pouco sobre a sensação de impotência, assim. Acho que é muito ruim, na verdade, se sentir, né, dessa forma impotente diante de tantos casos, mas é assim que a gente se sente. E quando vai a gente sempre fica pensando assim, poderia também ter sido comigo, né? Poderia ser com qualquer uma. E a questão, na verdade, o X da questão, e eu comecei a falar sobre questão de gênero, das desigualdades. Por que gênero é importante? Eu gosto de falar isso, né? Inclusive, eu pesquiso gênero, né? Então, eu gosto de falar sobre isso, de que é uma categoria científica, porque as pessoas tendem a inverter o que é a palavra. Ele serve para mostrar as desigualdades entre os sexos, né? Que papéis foram reservados, papéis construídos socialmente foram reservados para o homem, papéis foram reservados para as mulheres. E o X está aí, né? Até a década de 60 vigorou, por exemplo, que o Estatuto da Mulher Casada, que vai ser aprovado na década de 60, que aí ela vai poder, por exemplo, ter direito a uma separação. São direitos que foram conquistados a partir também do movimento feminista,
que são muito importantes e que demonstram a necessidade, de fato, da gente pensar e de colocar o feminismo como pauta e regra dos dias, desejando e almejando um mundo mais igualitário, né, em direitos, em oportunidades para ambos os sexos, que precisam ser pautados. Eu tento discutir isso na escola, e não é fácil. Eu vou falar, assim, né, da minha experiência enquanto professora, de tentar discutir o que é isso e as desigualdades. Não. Antigamente poderia até ser, mas hoje as mulheres têm muitos direitos. E enquanto a gente não perceber que essa desigualdade, né, nesses papéis, é o que está estruturando, inclusive, a violência, por exemplo, o marido que se acha no direito de atentar contra a sua companheira ou ex-companheira porque não aceita o fim de um relacionamento, e as questões, em geral, decorrem por conta disso. Eu lembro de ter estagiado no União em 2008, 2009, eu era estagiária do União, que era o Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, e era estudante de serviço social. E aí lá, né, eu fui tentar entender, assim, qual é a raiz disso, qual é a raiz dessa violência. E as autoras, elas são unânimes, né, em falar que é uma questão cultural, que é uma questão de construção histórica. E cabe a nós falar sobre essas desigualdades para desconstruir as desigualdades. Enquanto a gente não falar sobre isso e não criar leis que sejam mais inclusivas, a gente vai continuar tendo disparidade no mercado de trabalho, por exemplo. Para cargos similares, as mulheres ganham menos, mulheres negras ganham menos ainda. Por exemplo, eu estava olhando um dado esses dias, menos de 2% pilota de avião negro. Então, são essas desigualdades que também... E o passado escravocrata, porque aí, né, vai hierarquizar alguns corpos também e vai dizer que alguns corpos podem, e na taxa de violência contra a mulher isso também é um dado, enquanto a violência contra a mulher entre as brancas caiu, entre as negras aumentou. Então a gente precisa trazer o que é a construção, a formação sócio-histórica do Brasil. São dados? São dados. A violência contra do a mulher mapa branca da violência caiu e contra a mulher negra aumentou. Isso, do mapa da violência no Brasil. Então, isso é muito simbólico, né, também, porque a gente precisa entender qual é a nossa raiz histórica e cultural para entender como é que essa violência vai repercutir, né? E aí, a função da nutrição, por exemplo. Gente, cozinhar é uma tarefa extremamente importante, né? A tarefa de nutrir. Mas por que os homens não foram... Assim, todo mundo tem habilidade igual, mas eles não foram ensinados a... E isso precisa mudar, né? Isso precisa mudar, inclusive, na divisão de tarefas domésticas. E aí, essa mudança e falar sobre isso, porque até algum tempo, até 2006, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Aí a Lei Maria da Penha, em 2006, não. É preciso meter a colher, sim. É preciso que o Estado faça mais, que garanta medida protetiva, que por vezes não resolve, mas que crie instrumentos, por exemplo, de conter a violência. Tem a Patrulha Maria da Penha, que são instrumentos importantes, né, que ficam rondando e monitorando a situação. Tem a Casa Benta Pereira, em Campos, que acolhe mulheres e seus filhos vítimas de violência. Tem o CEAM, que foi reativado, que é uma política super importante, que inclusive no lugar do antigo NIAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, com assistência social, jurídica. Então, assim, são instrumentos importantes. São suficientes? Não. Nunca serão, enquanto a nossa cultura perdurar e dizer, né, que o homem é a medida de todas as coisas, que ele é que está e tem que estar nos espaços majoritários de poder, como é em Campos e como é no Brasil, né, de forma geral. Então, a gente precisa ocupar. Não é possível fazer política, não é possível pensar em nenhuma área sem a nossa força de trabalho, sem a nossa construção, sem nosso pensamento, né? Acho que aqui tem uma frase sobre isso, fantástica, a definição, bem prática, é Barack Obama. Barack Obama... basqueteiro, né? Então usa a gíria de basqueteiro para exemplificar. O basquete é um esporte muito coletivo, né? Ele fala que o basquete, por exemplo, você troca muito jogador do banco. Diferente de futebol. O futebol substitui uma vez e você acabou. O basquete você tira, troca. Ele fala, ó, é um jogo. Eu tenho um adversário, né? Eu tenho 5 jogadores na quadra, eu tenho 5 no banco. Eu não vou usar. Quer dizer, esquece a posição quem está na quadra e quem está no banco, até porque ali
Mas se você tem as mulheres como força produtiva para ajudar o time, e eu, por time, entendo a sociedade, não usar a estupidez. Ele fala isso, eu acho que é perfeito, né? Independe de opinião. Se você quer uma sociedade evolua, você tem que chamar a participação de todos os integrantes da sociedade. Exatamente. Depende, né, de raça, de gênero, enfim. Exatamente. Né? Você precisa ter isso também nos espaços do poder. Acho que é o espaço de decisão das coisas que vão impactar a vida. E a gente não tem a sociedade brasileira representada nesses espaços. Isso é um fato, né? Essa situação é muito, muito emblemática. Mas enquanto a gente, de fato, não dividir todas as tarefas... Por exemplo, as empresas privadas que pensam que porque a mulher engravida eu contrato, então, mais homens. Porque eu terei dificuldade depois, né? Caso engravide. De quem é uma criança, né? A criança é responsabilidade também da comunidade. E aí várias mães sem os pais, várias crianças sem o registro dos seus pais. O homem não é ensinado a função do cuidado. E a mulher, sim. Então, se a gente for pensar a raiz, tá nessa questão, né? Última pergunta, tá estourando. Não sei se o Nogueira quer fazer mais uma. Como mudar isso de maneira efetiva? Essa cultura, como fazer? Perpassa por tudo, né? Por tudo. Educação? Perpassa pela educação. E aí, todas as instituições, porque às vezes as pessoas pensam assim, o que falta, então, né, para as mulheres estarem representadas? Falta mulheres acreditarem em mulheres? Falta toda a sociedade, porque a gente é descredenciada, desacreditada continuamente. É uma pergunta que da Silvana Siqueira. Silvana Siqueira, não, perdão. Silvana Venâncio. Venâncio. No grupo, porque eu estou sem um computador, peço desculpas pela falta de interatividade. Ela pergunta isso para você. Se a população é majoritariamente feminina, o que falta para a própria mulher eleger representantes femininos? Porque eu fiz uma outra entrevista que me perguntavam isso também, né? Porque não é só a mulher, a sociedade inteira educa, né? Uma televisão educa, a igreja educa, a escola educa. Porque a educação está em vários níveis, né? Não formal, informal e formal que está lá dentro da escola. Mas, assim, tudo te educa. Então, cabe à sociedade caminhar em outra direção. Ensinar também os meninos a função do cuidado. E aí eu tematizo isso na escola e é até engraçado. Porque eu falo assim, por que os meninos não podem brincar de boneca, por exemplo? Aí pronto. Aí causa o caos. E eu falo, gente, mas né, qual que é a dificuldade? Aí a questão da orientação sexual. Porque vira gay. Se fosse assim, né, não tinha gay, porque nenhum menino foi dado o direito de brincar de boneca, porque a nossa sociedade diz que bonecas são de meninas e que carrinho é de menino. E aí isso causa e a gente vai fazendo pergunta, mas por que não, né? E quem sabe os meninos também não estariam aptos para o cuidado, a não abandonarem seus filhos, a estarem junto e pensarem um relacionamento como parceria e não como subordinação de um para o outro, em que as suas vontades têm sempre que que prevalecer. Então, tem que construir outros pilares para essa sociedade. E como que se constrói isso? Passa por tudo. Passa pela política e ocupação dos espaços, e campanhas, e educação. Passa dentro de casa, por tudo, né? É tudo. Você pode ter medidas, só que até que aquelas leis se transformem de fato numa prática social, numa cultura, é preciso que passe pela educação. Não tem jeito. Bom, Natália, é claro, são 9h17. Se deixar, a gente rola a bola aqui com você até mais tarde, bate esse papo aqui, mas a gente precisa encerrar esse programa de hoje, essa edição, e dizer sempre do prazer de te receber aqui, em especial nesse mês de março, mês da mulher, para a gente tocar nesse assunto, tocar na ferida. Teve um caso, Aloysio, em fevereiro também, não sei se vocês se lembram, de um policial. A coisa foi tão maluca também. Você vê como é que são as coisas. Ele ligou para a mulher pelo menos 30 vezes naquele dia, não conseguiu, bateu na casa dela e ela conseguiu, e a DEAN que tomou aquela atitude de se proteger, de pedir socorro. O policial militar foi preso em flagrante na DEAN. Ele foi atrás da mulher na delegacia.
a coisa sai de um patamar para outro, assim, numa velocidade por causa desse machismo muito grande. Então, essa luta eu acho que é de todos nós, não é só sua, não é só das mulheres, tem que ser da gente também que tem plena consciência das nossas tarefas e deveres nessa sociedade, mas, sobretudo, parabéns aí pelo mês da mulher, muito obrigado pela entrevista de hoje e sempre boa sorte para você. Muito obrigada, Cláudio, né, Aloísio e o companheiro lá que eu esqueci o nome agora. Beto, muito obrigada, né? Parabenizar a Folha pelos 4 anos aí no ar, né? E fazendo um trabalho competente, sério. Então, parabéns, né, a todos os profissionais engajados aí com essa tarefa árdua que é a comunicação, né, a informação da população. Agradecer... Tadinho de Arnaldo Garcia, desculpa te interromper. Nada. Aí, como diz você, severamente, né? Te Severamente, ferradamente. Severamente. Não, o Arnaldo Garcia, minha pergunta não entrou, eu estou vendo aqui no WhatsApp, marquei a pergunta da Silvana, do Zé Vitor, que você já tocou em todos os assuntos ali na pergunta do Zé Vitor, e eu confesso que a do Arnaldo, o grupo aqui é assim, a 1000 por hora, né? Então você posta aqui uma coisa e ela voa. Deixa eu só ver se consigo localizar a pergunta do Arnaldo Garcia. Vale a pena existir essa montanha de partidos políticos, acabar com as coligações e agora as federações por conta da cláusula da barreira? Qual a análise que a senhora faz do quadro partidário brasileiro? Nós falamos mais cedo um pouco, mas não falamos que a autoria era ou que o Arnaldo Garcia tinha colaborado com a gente aqui, mas foi respondida a sua pergunta também, Arnaldo. Obrigada, né? Eu acredito que é importante que a gente tenha a existência, né, de vários partidos. Ok, são muitos partidos. Acredito que realmente, talvez, né, tenha aí uma tendência de junção de alguns partidos. Então, acho que está caminhando para um cenário também que alguns vão desaparecendo e outros vão se unindo para a sobrevivência, né? Mas acho que é importante que a gente tenha essa pluralidade mesmo, né, na sociedade. Obrigado, Natália. Obrigada. Bom dia para você. Aloísio Abreu Barbosa, obrigado, bom dia para você também. Obrigado, Natália, pela entrevista. Felicitar, esse negócio de dar parabéns a si mesmo enquanto pessoa jurídica é um negócio meio pedante, né? Mas eu não posso deixar de lembrar, né, os 4 anos da rádio, que era Continental AM, passou a ser Folha FM. A gente estreou aqui nesse programa, saudar todos, o nosso ouvinte, mas o 001, que é o Maurício Furel, que está aqui desde o primeiro programa, ele está aí, esse não perde uma. Bom ouvinte. Sempre quando... Acho que, saudando ele, saúdo a todos os demais ouvintes, telespectadores. Eu estava aqui contabilizando, sem entrar em detalhes, mas depois do caso Letícia, nós tivemos, pelo menos dos noticiados, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos de violência contra a mulher em Campos. É surreal. Fora da realidade. Enfim. Houston, we have a problem, né? Temos um problema e precisamos compreender. Big a problem. Problemão. Como lidar com isso, porque realmente essa coisa de homem olhar para a mulher como posse não difere muito do homem branco que olhava para um negro Exatamente. como posse. É a mesma coisa. Não tem diferença. Né? E não é isso que a gente quer, não é isso que a gente deseja, não é isso que a gente deseja para os nossos filhos, enfim. Lamentável. Eu entendo. Você tenta entender, quer dizer, lugar de fala, mas eu tento me colocar no lugar. Realmente a pessoa sai, a mulher, do jeito que estão as coisas, sai na rua, você não sabe o que vai acontecer. Né? E, enfim, isso é um absurdo e ele tem que ser mudado. Acho que a representação parlamentar em Campos é uma realidade. Espero que as mulheres que estejam nos ouvindo acordem para essa demanda. E os homens também, né? Enfim, você tem que ter representante feminino na Câmara. Sim. Aliás, a gente está evoluindo, porque a gente tem tradição de ter. Vou começar por Antônio Leitão.
né? Falei aqui Ivete Marins, Odisseia, Dona Penha. Independe de ideologia, a gente sempre teve, né? E estamos sendo em 25, até projetos como o de Nildo levanta para diminuir o número de cadeiras, mas nem com o número máximo de 25 a gente tem uma mulher, né? E a gente sabe aí das denúncias também, de preenchimento da cota feminina. Com laranja, né? Com laranja, só para você ter o dinheiro enfim. A mulher é usada na montagem de nominatas como um passaporte para você ter acesso à verba de campanha. Quer dizer, você tem isso ainda, que é outra coisa muito grave. Enfim, é uma construção que não é fácil, mas a gente tem que se empenhar nela. Natália, muito obrigado. Sorte aí. Vamos ver vocês aí, essa tática que você está falando, com o PT, o que vocês aí bolam aí para ano que vem. E vamos estar atentos, acompanhando e dando espaço devido a vocês. Obrigado. Muito obrigada. Para não falar em Maurício, está aqui o Batista, ele diz aqui, ó, bela entrevista, Natália, você me representa. Viu? Muito obrigada, Maurício. 9h24, tem aqui as mensagens que a gente já agradeceu e agradece mais uma vez, fica aí a nossa gratidão e registrado o nosso carinho. Vitor Barreto, por exemplo, coloca aqui, ó, parabéns pelos 4 anos do programa, que é democrático e... Calma aí, Edmundo. Edmundo falou que o café tá frio, mas vai esquentar. Eu acho melhor você fazer o outro. Democrático na prática. Assim vejo e parabenizo. E todos os demais aqui, o nosso carinho. Vamos esquentar aquele café, Natália. Aí, ele está oferecendo café requentado, Natália. Se quiser um café fresco... é meio ruim, né? Não, eu pega faço um novinho. Pronto, tá aí. Valeu, Aloysio. Até semana que vem. Ou é sexta tem mais? Sexta, não sei. Rodrigo faltou ele definir sexta. Talvez eu venha sexta-feira. Então vamos embora. Vamos trabalhar. 9h25. Para você ligado na gente, bom dia. E a Campos também, nossos... evidentemente, reconhecimentos pela sua história, que começa muito antes desses 188 anos, mas vale lembrar essa data de hoje também. Parabéns. A gente segue aqui com música e informação e amanhã de volta com Folha no Ar. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.